Sabadão, tô aqui com a Lê. E aí, Lê? Tá acabando o ano, estamos em novembro. Quais as perspectivas aí para esse mercado? Ainda tá compensando o financiamento? Financiamentos. Sempre Fala, compensa, galera, né? tudo bem? Então, financiamento sempre compensa, tá? Financiamento a gente fala que é uma solução para o seu negócio. O mercado está passando por algumas mudanças aí, acho que todos estão vendo aí, aumento de Selic, é um reflexo um pouquinho das altas que a gente viu na parte de imóveis aí, esses aumentos nos valores dos imóveis. Então, inflação também, inflação alta. Então, calcula-se que agora com esse aumento nas taxas de financiamento, comece a adequar um pouquinho mais o mercado. Quando você fala assim, adequar o mercado, para quem está vendo a gente, o que isso significa? Adequar o mercado assim, vou colocar um pouquinho na minha visão, tá? Eu acho que o mercado ele teve um aumento muito ríspido, né? Foi muito rápido o tempo de... Corretor que sabe, viu? O tempo que a gente verificava final do ano passado para o que está hoje, foi muito rápido esse up aí, né? Uma normalizada, né? Então eu calculo que o pessoal agora, que quando tem imóvel e tem procura, automaticamente você tem, e juros baixos no mercado, isso aumenta bastante a procura, existe a falta de imóveis, com a falta de imóveis as pessoas vão lá e dão uma valorizada nisso aí para ter esse retorno. O que vai acontecer agora? Aumento de juros. Deve dar uma adequada, cai um pouquinho a facilidade de aprovação de financiamento, até porque a pessoa também vai analisar para ver se vale a pena para ela. Com isso, cai um pouquinho, deve cair, não é cair, tá? A procura começa a ficar mais refinada, então realmente quem quer vai buscar. Quem precisa vender. Isso, né? Às vezes começa um pouco... Eu acredito que vai voltar agora 2022... os proprietários começam a ceder um pouco, e a questão da permuta. Sim, que a gente não vê mais, né? Sim. Começa a voltar agora Começa novamente. a voltar as questões da permuta, você pode dar seu bem, pode usar seu fundo de garantia. Esses dias a gente está fazendo uma pesquisa, parece que no Urbanova tá acontecendo mais ou menos 300, tá com mais ou menos 300 obras, né? Então isso você calcula que para o ano que vem, lógico que algumas obras são pessoas construindo para a própria moradia, mas tem algumas que é para negócio. Então vamos dar uma olhadinha como que vai ficar, porque houve também aumento na parte do INCC, né, que é na construção civil, que é material de construção. Deve voltar agora o dólar também, agora ano que vem ano político, então deve ter algumas coisas aí que vão... Que vai dar para fazer um bom negócio. E não só isso, né? A cidade está crescendo muito. E o outro, o crédito imobiliário, a parte de venda de imóveis, ela nunca para, né? A gente fala que a gente é meio que um camaleão, né? A gente vai se adequando à realidade, vai dando sequência, vai se adequando naquele momento e o negócio não para, então... E vai ter tem as opções, né? Adquirir o financiamento, a comprar o terreno, financiar a obra, tá compensando ainda. Financiamento de obra tá tendo bastante procura, tá? Independente do aumento aí do material de construção. Mas aí eu acho que é legal fazer com planejamento, né? Aí tem que ter um perfil. Sim. Porque às vezes se for, por exemplo, teve um cliente meu aqui do escritório um pouco ansioso. Falei, acho que não é legal, porque eu sei que ele ia sofrer. Construção civil, a parte de construir, a pessoa já tem que estar meio que já ter trabalhado a cabeça dela, né? Porque a gente brinca que tem que ter um bom planejamento, um acompanhamento, que ainda mais se é seu, se você vai usar para venda, você tem que acompanhar o que fazer realmente você está orçamento, fazendo, acabamento, né? Não é só um metro quadrado, que eu vejo o pessoal, um metro quadrado eu vou economizar tanto.
Só que existe algo intangível, Sim. que é a emoção. A emoção, às vezes você não quer acabar rápido essa obra, fica em cima do pedreiro, em cima E do o mercado marceneiro. ele é bem dinâmico, né? É O bem mercado ele é bem dinâmico. Então, às vezes o tipo de construção que é hoje, pode ser que para o ano que vem mude também hoje a parte arquitetônica, né? Ela cria-se aí, tem esses novos materiais de construção que de um lado encarece, de outro lado não. Então, E você estava comentando que a gente está com 300 obras média no Urbanova, né? Estava conversando ontem com um colega corretor. Em São José a gente está com 40 condomínio vertical de prédio. Lançamento. Falei, olha para você ver, 40. Então ano que vem vai ter muita coisa boa. Tem as grandes aqui em São José dos Campos e as pequenas que estavam em stand-by voltaram agora e tem algumas chegando. Não as grandes ainda, porque a gente vê que eu acho que assim que liberar o zoneamento aqui do Aquários, aqui deve aparecer mais algumas coisas grandes aí, mas as pequenas estão voltando. Estão voltando, tem para... Eu acredito que dependendo da necessidade, compensa ainda imóvel de terceiro, imóvel pronto. Porque os lançamentos, você pega dependendo da região, o metro tem entre 10, 8, aí o pessoal fica de terceira, às vezes você consegue... Até porque imóvel de terceiro você pega muita coisa no mercado que são coisas novas, né? Então, sim. Se você analisar o que mesmo a construção civil tendo encarecido, tem coisas que você pega aí acompanhando o mercado, né? Acompanhando o mercado. Oportunidades, né? Então... E como diz, né? Terra é o melhor investimento. Sim. Olha, essa pandemia ensinou pra gente, viu? 2 anos também de pandemia. 2 anos. 2 anos praticamente. Os imóveis, tem imóvel que dobrou, tem imóvel que triplicou. Você já tá... Não sei se já está tendo esse reflexo tem imóveis que o pessoal tinha colocado num valor acima, já está dando uma adequada. Sim. Dependendo, acabou aquela alta liquidez, né? E tem imóveis que tem proprietário que já está voltando a aceitar a permuta. Esses 2 anos eu não vi ninguém falando questão de permuta. Tinha proprietário falava assim, não aceito fundo de garantia, porque demora. Olha para você ver como é o mercado. E olha que não demora. Tá? Não, as pessoas têm um conceito. Como eu posso dizer aqui? Passa uma imagem, a caixa, quando fala caixa, financiamento, mas fundo de garantia que vai demorar. Não sei por que criaram isso, né? A gente fala assim, não é que demora, existe uma análise. Tá? Existe um enquadramento, ver se a pessoa que está usando o fundo de garantia, se ela se enquadra na regra. Então, assim, não é que demora. Lógico que vai ter uma análise, mas não é nada absurdo. Mesma coisa que o pessoal fala muito de construção civil, tá? A questão do terreno com construção, ou então somente construção. O processo em si, ele não é demorado. Tem que ver o perfil do cliente, né? Criou-se um cenário de mercado aí que hoje quem está vendendo pensa que a pessoa que está comprando, que vai utilizar às vezes uma modalidade de aquisição de terreno com construção, que vai ser uma coisa demorada, mas não. Se tiver quem instrua certinho, é rápida a operação. E não só isso, né? Às vezes tem que ter o que eu percebo um pouco, às vezes o cliente ele faz uma simulação, ele tem uma ideia dessa simulação, vai ver o imóvel. O banco ele aprova para mim 400, 800 mil, mas não é bem assim. O ideal ele ter uma pré-análise aí do seu facilitador para saber a questão da sua renda, se precisa fazer uma composição, para ver quantos financiamentos tem no nome. Acho que o ideal de uma operação, inicialmente, é aprovar o crédito. Tá? Independente do que você vai fazer, tá? Aprova o seu crédito. Até porque isso te dá um norte e um parâmetro do que você pode buscar no mercado. Tá? Tendo esse parâmetro, aí você já consegue direcionar o que te interessa no mercado. Tá? Te dá esse nicho de mercado, você vai buscar.
Porque se tendo esse patamar, mesmo que você reduza um pouquinho a régua, né, para buscar uma coisa menor, pelo menos você sabe até onde você pode chegar. Tá? Então, Ele pode aprovar e depois, por exemplo, se ele quiser brigar por uma taxa de juros, quiser um relacionamento com o banco, isso é antes ou depois da aprovação? Primeiro, que nós estamos numa época que já há informação que até o final do ano teremos 2 aumentos nas taxas de juros. 2021, 2 aumentos, viu? Tá? Então, tá vendo esse vídeo? Corre, vamos. Isso assim, a gente brinca que o mercado ainda até o final do ano temos aí mais ou menos aí 45 dias mais ou menos ainda, até finalizar, até final do ano. Já se fala em 2 aumentos, tá, nos juros. A Caixa agora já deu uma adequada aí, ela estava com um patamar menor no mercado na parte de juros, já deu uma adequada. Essa pandemia eles financiaram bastante, não? Sim. Então já deu uma adequada aí. Bancos privados hoje já estavam com patamar, deve subir um pouquinho mais a régua também na parte de juros. Então, ou seja, o que a gente brinca? Banco público, mesmo aprovando agora com uma taxa menor, se houver um aumento e a contratação for na época do aumento, vai adequar a taxa no momento. Por exemplo, você comentou isso, banco público, a gente está em novembro de 2021. Sim, o cliente aprovou de dezembro, pelo Santander, um exemplo. Não, banco público. Banco Caixa. Aprovamos na Caixa hoje. Hoje a taxa está 8,6. Correto. Tá? A taxa na Caixa, 8,6, se eu não estou enganado. Se em dezembro a taxa subir para 9,45, vai contratar com a taxa do momento. Isso se chama banco público. Tá? Correto. Isso só a Caixa, diferente de banco privado. Público. Tá. Caixa, Banco do Brasil. Tá. Para deixar bem claro aí pro pessoal. Banco privado. Hoje a taxa está variando Itaú entre 8,3 a 8,8, dependendo do perfil do cliente. Bradesco 8,75 a 9,45, dependendo do perfil do cliente, que a gente chama pode ser a taxa de varejo, taxa de um perfil um pouquinho melhor. E Santander 8,99, tá? Se você faz uma aprovação hoje, ela tem uma validade de contratação. Então o banco privado, ele segura a sua carta aprovada até a contratação, até a validade dela. Mas aí quando você fala validade, existe um período? Geralmente de 3 a 4 meses, a validade da carta de crédito. Então se o banco privado, Santander, Itaú, fazer uma aprovação no mês 11 de 2021, você tem mais ou menos entre fevereiro e março do ano que vem para poder fazer a taxa contratação. de juros, com a taxa atual agora. Se o cliente deu entrada com financiamento, já está aprovado, ele tem uma noção que ele vai pagar X valor da parcela pela Caixa, ou seja, pelo Banco do Brasil. Pode ter uma surpresa no contrato. Pode. Aí não precisa culpar o corretor. Mas é complicado isso, não é? Como que se explica isso para o cliente? É difícil, não? Então, primeiro que assim... Porque a gente está falando o recurso... uma taxa, vai aumentar consideravelmente, não? Então, é que assim, o banco em si, quando ele te estipula te faz uma aprovação de crédito, a gente fala que é uma mera disposição em sistema dizendo que você tenha condições de financiamento, tá? Toda a parte de financiamento imobiliário, ela só se conclui com a emissão do contrato, tá? Então, ou seja, o banco, nesse percurso, tá? Ele vai te analisar e fazer a contratação. Ele pode escolher se ele quer dar o crédito, não quer dar o crédito. Então, o dinheiro é ele que está te liberando. Mas isso só acontece em banco? Todos os bancos. Todos os bancos. Todos os bancos. Hoje o dinheiro é o banco que te financia, é ele que está te liberando o recurso. Ele só vai verificar se para quem que ele quer direcionar o crédito. Tá? Então a gente sim fala, tudo que a gente conversou até agora, a gente fala que são as regras de praxe de mercado. Tá?
Mas nada impede, vamos dizer, isso independente da entidade financeira, eu aprovo seu crédito hoje. Tem alguma mudança de mercado e eu não queira dar mais sequência na operação. Eu posso cancelar, não tem Cancela automático. nada que iniba a operação, né? Então, a gente brinca assim, quando você tem alguma coisa em vista, como o João colocou, não pensa muito não. Vamos já corre com isso da sequência, já direciona e faça a contratação. Porque o ideal também é o cliente aprovar com o intuito de vir adquirir. Senão fica lá só aprovado, né? Só por especulação não vai, né? Acaba... Então, hoje o mercado ele é bem dinâmico, né? A informação é muito rápida, então hoje não pode, tudo que a gente antigamente falava de planejamentos, o planejamento tem que ser um pouquinho mais acelerado. Então, Sim, já tem às vezes que tomar uma decisão, mais rápido. não que o corretor pressiona, mas está mudando constantemente o mercado imobiliário, né? Constantemente. Tanto pelos valores dos imóveis, às vezes a gente mostra o imóvel de manhã, tarde é outro valor, e agora a questão da taxa de juros. Hoje é uma somatória, né? É uma somatória. É um conjunto, né? Então tem que justamente fechar esse conjunto para que lá na frente... E fora tudo isso, né, a valorização do Vale do Paraíba, que a valorização é muito grande. Sim. Porque essa pandemia veio uma migração de muita gente de fora. Sim. Então, fora todo esse cenário, vem uma migração muito forte, com muito capital e uma transferência de empresas e acaba financiando um percentual. Isso acaba aquecendo mais ainda o mercado da região. Sim, com certeza. E como é que funciona a questão, por exemplo, para financiar? E como é que funciona a questão do financiamento de terreno? Só o terreno. Está compensando? Hoje, imóvel, o residencial, o percentual de financiamento hoje ele varia do valor do imóvel, 80% de financiamento. Para aquisição de terreno, hoje os bancos, só tem 2 bancos que trabalham com isso. Só 2 bancos? Só. Ele financia para você 70% do valor da contratação. Imóvel comercial também ele entra nessa linha de 70%. O comercial, então, 70% e o terreno 70%? 70%. E quais são os bancos terreno hoje? Terreno hoje somente Caixa e Bradesco. Somente Caixa e Bradesco. Só. Por isso que é legal você ter um facilitador de sua confiança, você tomar um café, até mesmo um corretor, porque senão eu vejo muitos clientes, ele culpa as imobiliárias, sai vendo tudo. Aí quando ele acha o que ele quer, ele perdeu. Porque o timing é muito rápido. Sim. Imagina, o terreno ele financia só 70%. 2 bancos. Se você tem uma pré-análise de quanto que você vai pagar, a questão da taxa de juros, vale a pena ou não financiar, achei o lote, é bem mais fácil aí passar uma proposta. E assim vai. Porque tem muitos proprietários que não querem vender financiado. Qual motivo? Primeiro que o crédito não está aprovado. Segundo, a pessoa acha que demora. E terceiro, né, às vezes ela prefere esperar uma negociação melhor. A operação em si, a gente como a gente coloca, né? O cenário é muito dinâmico, tá? Ainda mais quando se trata de terceiros, a entidade financeira, acho que como qualquer ser humano, sempre quer estar melhorando sua operação, melhorando seu processo, cria-se novas ferramentas. Então, ou seja, quando acontece isso numa entidade financeira, até ela se adequar àquele novo sistema, tem-se uma maturação, uma adequação dos funcionários. Então, isso às vezes a operação ela estava até um momento rápida, aí do nada dá aquelas travadas, porque mudaram alguma coisa internamente sistêmico e depois voltou ao normal. Mas isso é normal de mercado, tá? Sim, Mas quando a gente fala que o João comentou agora aqui de planejamentos, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo recentemente com um cliente. Eu tinha uma aprovação de crédito de uma operação, o cliente estava comprando uma casa, tá? Não citando valores nem direcionando a nada.
já tínhamos aprovado o crédito do cliente, ele foi lá, buscou o imóvel no mercado, tá? Ele buscou o primeiro imóvel, foi lá, estava para assinar contrato, o cliente do imóvel desistiu da venda. Tá? Caraca. Aí legal. Que situação. Essa foi a primeira situação. Aí depois, como a carta dele ainda era válida, ele foi lá e buscou novamente um outro imóvel no mercado. Achou novamente. Esse segundo vendedor desistiu da venda também. Tá? Resumindo, conseguimos contratar no quarto imóvel. Tá? Então, ou seja, a gente às vezes quer amarrar bem a operação, até o próprio comprador quer pensar um pouquinho mais, esperar um pouquinho mais. E hoje esse dinamismo no mercado ele é tão grande que a gente pensou e já perde a oportunidade. Isso é fato, porque às vezes não é pressa. Muitas pessoas pensam, poxa, o corretor imobiliário ou o facilitador está me pressionando. Porque às vezes o cliente ele tem seu tempo, né? É muita procura, né? Ele tem não só muita procura, Lei, porque vou dar um exemplo. Essa migração de Urbanova para o Jardim Aquários, que é a região que a gente mais atua. A pessoa ela vai vender uma casa no Urbanova, não citando valores. Geralmente ela quer se capitalizar, vem para o condomínio de prédio. Dependendo do condomínio, é mais alto do que a casa dela. Subiu muito, se valorizou. Ela fala, não, vou esperar mais um pouco, eu vou pensar. Aí ela dá uma pensada, pensa, talvez eu vou construir, comprar um terreno, fazer uma casa térrea. Ela vê os valores dos lotes, dobrou. Sim. Ela fala assim, gente, se eu vender minha casa, eu fico sem. Se ela não tiver algo já em vista. Essa é a realidade do mercado. É por isso que às vezes tem que estar muito feeling, muito alinhado, porque senão quem se decepciona? Comprador e vendedor. Sim. Comprador e vendedor. Você estando já com crédito praticamente aprovado, o corretor ter o feeling porque o vendedor quer vender, isso ajuda muito na hora do fechamento. Tudo para se antecipar é melhor. Sim, sim. É isso aí, mais um bate-papo do mercado imobiliário. Se vocês gostou, só curtir. Tiver dúvida, deixa aqui no comentário. Logo, logo a Lei vai criar um canal aí para dar dicas Com certeza. de financiamento habitacional. E até mesmo, esse dia eu estava com um cliente, ele precisou de um valor alto, ele tinha um capital e ele quis levantar sobre o imóvel dele. Ainda está compensando essa modalidade? Sim. Dependendo do que você tiver do seu recurso investido no mercado, sim. A gente faz essa análise. Então, é porque às vezes eu percebo que tem muito empresário, as pessoas falam assim, poxa, João, falta informação, né? É que hoje, assim, o mercado, só antes de finalizar, o mercado hoje, a gente ainda não conhece ele 100% e de como ele vai ficar daqui para frente, tá? Até por causa da pandemia, como que ele vai reagir futuramente. Então, o que está acontecendo muito hoje, ninguém quer ficar sem uma reserva técnica, tá? Não tem nem como, né? Às vezes você tem até condições de comprar um imóvel sem financiamento, você tem condições de construir um imóvel sem financiamento, mas se você fizer isso, você vai ficar sem reserva técnica, tá? Sem aquela reservinha de urgência, né? Então o que está acontecendo muito no mercado hoje é assim, as pessoas estão pegando financiamento justamente para deixa o dinheiro guardadinho ali. O dinheiro, a gente fala que dinheiro faz dinheiro, então ele automaticamente te dá poder de negociação, né? Porque tudo que você compra à vista também você tem desconto, você consegue ter esse poder de barganha. Então é um caminho de você não se descapitalizar e o financiamento, né? Em si, a gente fala assim, coube no bolso, então não está tendo prejuízo, não, porque se coube no bolso, ele não vai interferir em você em outras linhas caras que pode te comprometer se você não tiver reserva técnica. Agora eu quero ajudar outros colegas, que eu acredito que você deve receber muita mensagem, telefonema, e quem está nos assistindo, referente ao FGTS. Como usar? Como que o cliente pode usar? Eu vejo assim, muitas pessoas têm essa dúvida. Por exemplo,
Eu tenho imóvel no nome, mas eu tenho um fundo de garantia. Eu estou sendo transferido, mas eu tenho um fundo de garantia. Qual estado eu posso usar? Quantos imóveis a pessoa pode adquirir com um fundo de garantia? Então, fundo, se a gente for entrar na regra, resumo, ela é bem né? complexa, tá? Mas resumindo, você tem que ter no mínimo 3 anos de carteira assinada, tá? Então, tem que ter ele é usado justamente para aquisição de imóvel ou construção. É o primeiro desde imóvel? que seja não? seu primeiro imóvel, tá? Você tem que comprovar residência de 1 ano no local que você está construindo ou fazendo aquisição e localidade de trabalho, tá? Tem alguns impeditivos? Tem. Que sentido? Se você tiver imóvel em outro local financiado, fora do limítrofe, que existe um limítrofe também para a utilização do fundo de garantia. Se eu tiver, por exemplo, imóvel, estou comprando aqui em São José dos Campos, eu tenho imóvel em São Paulo, tá? Só que quitado, ele atrapalha a minha questão de um imóvel aqui em São José dos Campos? Não. Desde que eu enquadre na regra e esse imóvel esteja quitado em São Paulo. Mas aí só uma observação. A pessoa ela tem um imóvel em São Paulo, correto? Aí você tem seu fundo de garantia, tá vindo para São José dos Campos, uma cidade mais tranquila, e quer sacar seu fundo. Então, mas você não pode estar vindo para São José dos Campos. Se você estiver vindo para São José Sim. dos Campos, você não consegue usar o fundo. Agora, eu tenho imóvel em São Paulo, eu fui transferido para São José dos Campos. Então, eu estou transferindo para cá. Já moro há 1 ano na cidade e trabalho na cidade. Tem umas regrinhas, né? Aí eu consigo usar o fundo para aquisição. Só para fechar, esse imóvel São Paulo pode ser, ele tem que ser residencial ou comercial? Ou não tem diferença? Comercial não inibe a utilização do fundo. Tá? Para quem não sabe, se você tem um imóvel comercial... Mesmo em São José dos Campos, se eu tenho aqui, eu quero comprar um imóvel aqui, tá? Eu tenho um terreno e não tem construção desse terreno, também não é inibidor para você usar o fundo de garantia. Então vamos lá. Por isso que eu falei, a regra é bem... Você pode adquirir um terreno com fundo de garantia? Não, por exemplo. Não, a pessoa... Hoje a pessoa... Eu vim para São José dos Campos, tá? Fui transferido, alugo um imóvel aqui, já estou há 1 ano na cidade, tá? E quando eu mudei para São José dos Campos, eu comprei um terreno. Tá? Porque a minha intenção, como eu fui transferido, depois futuramente eu vou construir alguma coisa nesse terreno, tá? Mas nesse meio tempo mudou totalmente o meu planejamento. Eu preferi, em vez de construir, eu vou fazer uma aquisição, tá? Para aquisição, o terreno não é um inibidor, porque não tem a construção, tá? Eu consigo comprar um imóvel com meu fundo de garantia, desde que eu não tenha nada nesse terreno. Agora, se for o inverso, a pessoa ela tem um imóvel residencial, correto, na cidade. E no local, ela quer sacar o seu fundo sendo imóvel comercial. Para imóvel comercial não consegue usar fundo de garantia. Não consegue, não consegue. Tá. Então, só residencial. Acredito, às vezes, muitos clientes... A gente sabe todas essas informações, mas a gente tem esse bate-papo para você que tem uma dúvida, às vezes não quer perguntar, tem cliente que acaba, às vezes, não perguntando, enfim... Ou às vezes vai ver várias salas comerciais e pergunta no final, João, minha proposta é X e eu vou dar X de fundo. Então não pode. Então é isso aí. Tá joia? Tá bom? Qualquer coisa é só ligar pro Alê para financiamento e para compra é com o João. Sabadão, nós aqui, ó, que hora que é agora, Alê? 2 horas da tarde? 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, vamos pra cima. Valeu, Gostou? galera. Só curtir e compartilhar. Abraço.